noite, graça e paz, sejam bem-vindos aí à nossa primeira live na página aqui da Igreja Batista do Itaigara. E aí os que estiverem online, o pessoal que for entrando aí, vai dando um joinha, um alô, um oi, vai dando um retorno pra gente saber que vocês estão por aí, beleza? Ó, rapaz, cara pontual, moço. Rapaz, o homem já chegou, muito bem. Vamos lá, senhor Caio. É bom quando você tem assim, gente pontual. Pô. Rapaz, é pontual. Agora você tem que arrumar uma câmera maior, Caio. Desculpa, meu irmão, perdão. Eu entendi. Boa noite. E aí, meu irmão? Vou afastar um pouco a câmera aqui. E aí, tá? Eu estava bem do lado do celular. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tá ouvindo legal aí? O áudio tá bom? Tô ouvindo. Todo mundo tá ouvindo aí nosso áudio? Tá bom. Os irmãos que estão aí online, vão dando um retorno para nós, se tá tudo bem, se vocês estão me ouvindo, estão nos enxergando direitinho, né? Se vocês estão vendo a cabeça de Caio aí, bem grande. Desculpa, perdão. Mas aí quando você distancia também a voz fica mais é complicado. Viu? Áudio ok. Não, mas obrigado, Lígia. Lígia está dando o nosso retorno aí já. Obrigado, minha querida, Deus abençoe. Lígia, obrigado, viu? Ô, Davi, a Lígia, ela tá chegando na nossa igreja lá na Presbiteriana de Santa Mara agora. E é um prazer, viu, Lígia? Você tá aí com a gente. Tudo bem, Sam? Danilo, olha o nosso irmão Danilo aí, ó. Pô, tá tudo aqui, moço. Ai, minha esposa aí também, ó. Então, prazer lá, e tudo bom? Muito bom, pessoal. Aí, ó, minha irmã também chegou. Muito bem. A família, eu chamei a família para não ficar sozinho, entendeu? Então, assim, eu boto a família. Ah, sim. Um bocadinho. Entendeu? Aí não tem coisa de comer. Tem que estar acredita, tem que fazer, né? Então, podemos então começar nosso bate-papo, nossa conversa. E eu queria, cara, que você iniciasse orando para a gente ter esse momento bom diante dos irmãos. Claro, com certeza. Vamos orar, irmãos. Se você está na sua casa aí, no momento propício, fecha teu olho e vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela graça de sermos chamados teus filhos. Obrigado, Senhor, pela graça de termos tecnologia tal que possamos nos achegar uns aos outros em um espírito de gratidão ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, e um espírito de gratidão ao Senhor, Pai, pela condição de podermos ouvir a Tua palavra onde quer que estejamos. Obrigado por isso. Te peço que o Senhor abençoe esse bate-papo do Davi e meu, que nós possamos ter um momento de muita alegria aqui com os irmãos que nos assistem e sermos encorajados, Pai, na Tua palavra, a viver uma vida cristã conforme o Senhor deseja, mesmo em meio a um certo tipo de caos social que estamos vivendo nesse momento por causa do nosso país. Tenha misericórdia de nossas vidas, que o pastor Davi possa ter na língua a Tua palavra, que o meditar do nosso coração, que as coisas que pensarmos aqui sejam para Te render glória e louvor, Pai. Nos abençoe, é o que eu oro, agradecido por tudo, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para começar a nossa conversa aqui, eu vou fazer uma leitura de um texto, e aí a gente vai começar a nossa conversa. Está no livro de João, Evangelho de João, capítulo número 17, verso 20 a seguir. João 17? João 17, verso 20 a seguir. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um,
como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bom, a oração de Jesus, ali depois da última ceia, está se despedindo dos discípulos, é o momento final, e ele ora para os discípulos para que eles tenham comunhão, para que eles tenham unidade. Eu entendo que essa unidade não é só a unidade física, é unidade de pensamento, é unidade de comunhão, é unidade de cuidado, é que estejam todos juntos num desejo sincero de comunhão, de partilha, de cuidado um do outro. Bom, nós brasileiros temos uma tendência a sermos muito calorosos. Nós abraçamos, nós beijamos, nós apertamos as mãos. Nós temos essa tendência a demonstrar nosso amor dessa maneira. Nós temos esse calor, assim, humano. Acontece que agora nós estamos impedidos por conta dessa questão toda de saúde e nós fomos barrados da comunhão por um vírus. Isso era inimaginável. Mas, de qualquer forma, agora nós não podemos mais demonstrar essa comunhão de maneira física. Não há mais, por enquanto, a gente não tem mais aquele ambiente de igreja, de templo, de reunião solene, de estarmos juntos ali, de darmos as mãos, de orarmos juntos uns pelos outros, de comunhão em ouvir a palavra e orar uns pelos outros aqui naquele instante. Estamos, digamos, no momento, estamos cerceados dessa possibilidade. A gente não pode participar desse momento assim. Mas isso significa, Caio, que a gente não tenha comunhão, que a gente não possa ter comunhão. A comunhão é só quando nós estamos juntos? O que é que você me diz? Então, Davi, essa é uma pergunta muito boa, né? A comunidade cristã, a comunhão cristã, ela nunca foi entendida, pelo que parece, né, por aqueles que entenderam de fato a fé, ela nunca foi entendida como algo preso a um templo, né? A gente não tem esse tipo de encorajamento bíblico de dizer que a nossa fé ela é totalmente estimulada e completamente fixa em um local específico, né? A gente tem, pelo contrário, nas Escrituras, como fundamento da nossa fé, aquilo que a Bíblia fala que é o nosso alicerce, o nosso fundamento, que é o nosso próprio Deus, né? Tanto que nesse texto que você leu aí de João, ele é muito pertinente porque o próprio Jesus orando, ele diz que nós seríamos um nele, nós não seríamos uns com os outros sem ser um com ele, né? Então eu acho que esse é um ponto fundamental, né? É um ponto fundamental para a gente discutir. Porém, por outro lado, a gente também não encontra nas Escrituras nenhum tipo de encorajamento dizendo que a nossa fé é algo individual, né? Que é algo que nós temos apenas com Deus. Jesus diz aí, tomando de novo o texto de João que você leu, ele diz que eles, né? Que nós, no caso, aqueles que são os alvos da oração de Jesus, que nós sejamos um nele, para que isso reflita de alguma forma o relacionamento intratrinitário, né? Então, a fé cristã, ela é uma fé que é fundamentada na pessoa de Deus, Pai, por ter nos eleito antes da fundação do mundo, na pessoa de Deus, o Filho, por ter nos concedido o privilégio de sermos pessoas que desfrutam dos benefícios do seu sangue derramado na cruz, e além disso, sermos pessoas que são chamados pela Bíblia de uma forma, penso eu, muito poética, mas não no sentido metafórico, mas muito poética, de que somos a habitação do Espírito de Deus, como se fôssemos uma casa e ele literalmente alguém que mora dentro, né? Então nós somos as pessoas que a Bíblia chama daqueles que são a comunidade dos santos, a comunidade dos fiéis, a comunidade dos separados para Deus, e isso é lindo, né? Então, a fé cristã, ela basicamente ela tem um fundamento, que é o próprio Deus, que nos chamou, e esse fundamento, ele também nos ensina, o nosso próprio Deus nos ensina que ele tem um povo. E esse povo,
é aqueles com quem nós passaremos não só o nosso tempo aqui na Terra, mas também o nosso tempo, a eternidade fora, né? Então, exatamente. Então, a maneira como eu entendo essa questão desse momento de privação que nós estamos passando aqui, é uma forma de nós, talvez, refletirmos a importância da igreja para nós. Porque é um fato, você citou aí, e já terminando um pouco essa parte da minha fala, mas você citou que o nosso país é um país muito acalorado, né? É um país unido, em algum sentido, pelo menos. Mas nós também somos um país majoritariamente, vamos dizer assim, comparado a outros países, cristão, né? E sermos um país majoritariamente cristão nos traz a reflexão do que é ser cristão, de como que o cristão vai se portar diante de Deus, mas como que esse cristão também vai entender a sua relação com os homens. E talvez esse momento que a gente está vivendo é um momento, claro, né, de nós pensarmos na nossa relação com Deus, obviamente, mas também pensarmos na importância que a igreja tem na nossa vida, de que o povo de Deus tem na nossa vida. Então, acho que esse é o meu entendimento, né? A reflexão, acho que ela seria alguma coisa mais ou menos nesse sentido. O que a igreja significa para nós? O que a igreja é dentro das nossas vidas? Sim. E assim, Caio, dentro dessa questão que você colocou muito bem, de nós pensarmos agora em comunhão, em como é que funcionará a nossa comunhão, como é que nós vamos exercer essa comunhão agora, nesse momento, é um momento de reflexão. E pensando na questão da reflexão, a gente precisa voltar e pensar, é até o tema dessa nossa live hoje, né? A comunhão em tempos de tribulação, da criação à redenção, pensar que nós somos criados para a comunhão. O homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então, já dali começa uma comunhão, a comunhão. O homem não tinha essa mesma comunhão com a natureza e com as coisas que estavam ao seu redor. A comunhão que ele tem com a esposa dele, com a mulher dele, com a mulher que é dada a ele, é diferente da comunhão que ele tem, ou do respeito, ou da ação dele na natureza. A comunhão que vem depois, aí é interessante isso, né? É Deus trino, em comunhão, que cria o homem e cria a mulher e faz uma família em comunhão, que dali cria um povo para ter comunhão. Povo para ter comunhão entre eles e com ele. Logo, aquilo que a gente volta a João dizendo, que a base, o fundamento da comunhão cristã é Cristo. O fundamento da comunhão cristã não é o amor um pelo outro, simplesmente por amar nos moldes pós-modernos. O amor está unindo o povo aqui, o que une a igreja aqui é o amor de Deus. Sem Cristo, essa unidade desfaz. Somos um no corpo de Cristo. Mas assim, vamos pensar por partes, né? Vamos colocar assim. Pensando na criação. Deus nos cria para a comunhão. Então, esse sentimento que está tão, assim, a gente está com tanto medo de perder, é por isso, você pensa que é assim, que é porque nós estamos temerosos de que a nossa comunhão seja abalada, seja desfeita, seja perdida por causa desses tempos, como alguém estava falando esses dias aí num vídeo que viralizou, que a igreja será outra, que os pastores terão que ser de outra maneira após essa crise. Como é que tu vê essa questão aí? As igrejas vão mudar, vão perder a comunhão por causa desse distanciamento momentâneo? É interessante, né, Davi? Isso que você comentou aí no começo da tua fala sobre esse ponto. Você estava falando da forma como Deus nos criou, né? E a gente está pensando aí, para introduzir o pessoal na forma como a gente vai levar esse bate-papo, a gente está pensando numa coisa associada ao que a gente chama de cosmovisão, né? Talvez seja uma palavra nova para vocês, ou para alguns de vocês, mas a palavra cosmovisão, ela basicamente tem a ver com a forma como você enxerga o mundo, como você enxerga a realidade, como você enxerga a pessoa de Deus, como você enxerga o seu próximo, como você enxerga a sua relação com o seu trabalho, a sua relação com a sua faculdade, a sua escola, enfim, a maneira como você enxerga o mundo, né? Basicamente essa.
Então, a maneira como você falou, eu acho que foi muito, muito pertinente, Davi, de que Deus nos criou para o relacionamento, né? Dentro da nossa perspectiva reformada, da maneira como a gente entende, Deus nos criou com 3 mandatos, né? Você tem um mandato social, você tem um mandato social, um mandato cultural e um mandato espiritual. Né? O mandato espiritual basicamente tem a ver com a nossa relação com Deus, algo que eu já comentei há alguns minutos atrás, né? A questão do mandato cultural, a forma como a gente se relaciona com a cultura, e o mandato o mandato social, que é a forma como nós nos relacionamos com nós mesmos, né? Eu acho que essa tua pergunta, Davi, ela bate, ou ela pelo menos toma aí dois desses mandatos, né? Tanto o mandato social quanto o mandato cultural. Porque realmente esse tempo que a gente tem vivido aí com o coronavírus, ele tem nos batido de alguma forma e fazendo a gente repensar de fato se aquilo que a gente acredita da nossa relação com o mundo e aquilo que a gente entende da nossa relação com o próximo é de fato, ou tem sido de fato bíblico ou não. Né? Eu falei aqui da importância, a importância da igreja para nós, mas o que eu queria de fato dizer com essa palavra, né, importância, diante de um cenário como esse, o que foi a igreja até hoje na tua vida, né? Ou até o momento que anunciaram uma quarentena? Qual era a tua relação? Então, eu vejo, Davi, que uma boa forma da gente pensar essa questão toda aí, né, de como que nós vamos nos relacionar com nós mesmos num momento como esse, ela seria alguma coisa mais ou menos no sentido de, poxa, o que o meu irmão que sentava do lado de mim, domingo após domingo, era para mim, né? Enfim, eu não sei se você percebe o movimento que a gente está fazendo, mas o movimento basicamente poxa, a gente está se reunindo numa live de Instagram, porque nós não estamos na possibilidade, é claro, né? Você e eu aqui longe geograficamente, mas tá conseguindo me ouvir, Lígia? Porque deu uma panezinha aí no áudio, mas já tá normalizando. Tá. Então a gente, mesmo separado, né, a gente consegue tentar refletir. Poxa, o que o irmão ali do lado representava para mim? O que aquele homem, às vezes de terno, não sei como é que é na tua cidade, Davi, se você usa terno para pregar, é muito quente aí, né? Às vezes é crítica. Então, aqui você já sabe, né? Só para cada habitante, então. O que aquele homem vestido de terno, na frente, no meio de uma comunidade, o que aquele homem tinha para dizer para mim que eu não ouvi até hoje? Né? Então, é uma questão mais ou menos assim. É assim que eu vejo, né? essa questão toda. E que a igreja, no caso você falou sobre o propósito, né? Basicamente, o propósito na nossa caminhada cristã. Bom, eu vejo que a resposta a essa pergunta, ela seria, de fato, a resposta que você deseja. Né? Eu não desejo responder agora, porque a gente está só apresentando o problema. Na queda agora. Né? Isso. Eu não quero antecipar as coisas. Jamile está perguntando, ela coloca uma questão bem interessante. E muita gente vai à igreja, e talvez ela não perceba essa falta agora, porque ela vai para o culto para assistir ao culto, não para ter comunhão com os irmãos, não para ter comunhão. Né? Então, assim, para muita gente está fazendo a menor diferença, porque ela vai para assistir o culto. Mas, e para quem, e inclusive ela coloca aqui que muita gente vai, inclusive a gente convida muita gente para assistir ao culto. É um erro, a gente faz muito isso, convidando pessoas para ir assistir o culto, para ir conosco à igreja, e a gente não apresenta muitas vezes a Cristo como necessário, como final. Então, assim, nesse ambiente, é claro que vamos ter muitas questões aí para serem respondidas. Eu entendo que agora não é o momento de responder, a gente vai responder mais à frente, no final, quando a gente vai falar da queda e redenção, principalmente na questão da redenção, mas
quando a gente pensa no propósito para o qual nós fomos criados, para a comunhão, e quando a gente pensa na palavra que Jesus dá aos discípulos, de que sejam um, é lógico, é evidente, e esse ser um, tanto para o Antigo Testamento, quanto para Cristo no Novo Testamento e para os apóstolos, não significava unidade em proximidade, em estar junto o tempo todo, mas em se importar o tempo todo uns com os outros, em estar preocupado uns com os outros, em cuidar uns dos outros, mesmo fora do templo. Uma coisa que acontece apenas no templo, ela não obedece ao propósito da criação. Porque nós não fomos criados apenas para ter comunhão em um momento, em um instante de nossa vida. E a questão da cosmovisão é justamente isso. É você enxergar a vida cristã não apenas como um momento de culto no domingo à noite, mas uma forma de vida intensamente, inteiramente, toda semana, todos os dias. E aí essa comunhão acontece o tempo todo. É quando eu me preocupo com os irmãos, é quando eu me importo com a situação em que outros estão, é quando, mesmo não tendo culto, eu me importo de ter comunhão com Deus, ter comunhão com os irmãos. Então essas coisas, elas precisam ser colocadas e aproveitar esse momento para que a gente reflita sobre isso. Ora, se o Senhor nos criou para a comunhão, e por que só agora a gente percebe a ausência? Só agora a gente percebe a falta, não é? Davi, esse comentário da Jamile, você fez um comentário aí também em cima, eu anotei aqui no meu papel, na hora que eu olhei para baixo, como evangelização defeituosa, né? E eu falo defeituosa porque no ano passado, eu não tenho mais esse livro, para vocês também darem uma olhada, mas tem um livro de um homem chamado, eu não vou saber falar os dois primeiros nomes dele, mas é o Abraham Kuyper. E não é o Abraham Kuyper, lá da Holanda. É um Kuyper dos Estados Unidos que foi discípulo do Cornelius Van Til, né, que eles trabalharam junto ali no início do século XX, né? E o Kuyper, basicamente, trabalha o conceito de evangelização teocêntrica, de que a evangelização deve ser focada na perspectiva aí de Deus sendo o centro de toda a razão da nossa fala, né? A razão, o porquê? O que eu falo quando eu evangelizo? Eu não falo sobre a salvação da pessoa, eu estou falando sobre Deus, o Deus que salva. Eu não vou falar sobre a perdição da pessoa, eu vou falar sobre o Deus que pune a pessoa, né? Então, eu estou falando sobre isso porque a questão da comunhão da igreja, ela tem muito a ver com isso que você falou, e eu vou te dizer o porquê. Porque a crítica que você está fazendo aí, Davi, eu acho que foi uma crítica muito boa também, muito perspicaz por parte da Jamile, é que esse convite que nós fazemos das pessoas irem assistir os nossos cultos, assistir a forma de adoração que nós temos, verem, terem contato com a nossa liturgia, isso acaba trazendo na mente das pessoas a ideia de que, bom, se não existe mais igreja, não existe também cristianismo, porque eu vou assistir, eu vou ver, eu vou ter um contato visual e auditivo, no caso, né? Eu vou ter esse tipo de contato visual e auditivo com as pessoas daquele ambiente, mas eu não vou estar ali entregue ao fundamento da adoração dela, que nós já concordamos aqui, que é a própria pessoa de Deus. Então, essa visão que nós temos de chamar pessoas para irem assistir os nossos cultos, e às vezes até irmãos na fé, né? Vamos lá assistir o culto conosco, né? Como se o culto fosse um espetáculo, né? É um espetáculo que está acontecendo, existem alguns atores, né? Você tem Deus, que é o dramaturgo, você tem o pastor, que é o, não sei, mas talvez o principal ali. Você tem as músicas, né, com toda aquela trilha sonora envolvendo o ambiente, a iluminação, e o culto acaba sendo uma questão de entretenimento, né, de hedonismo, como falaram aí, né? E eu acho que o problema real dessa live, o problema real, ele gira em torno disso. O que até hoje... E eu vou repetir isso sempre, porque a gente precisa responder essa pergunta, Davi. Eu acredito que se a gente fosse
minimamente relevante com essa live para a vida das pessoas que estão assistindo a gente precisa responder a pergunta: o que até hoje significou a igreja para você? O que até hoje significou o povo de Deus para você? Era só um povo que você via, assistia, ou é de fato um povo que você faz parte? E eu vou mais fundo. E eu acho que a gente pode até descer um pouco mais, né? Você é de fato crente? Né? A pergunta seria essa: será que eu sou mesmo crente? Será que eu sou realmente uma pessoa separada por Deus, chamada por Deus para viver em comunidade, em adoração apenas com o objetivo de louvar a Deus? Será que eu sou essa pessoa? Ou eu sou uma pessoa que percebe alguns excelentes servos e servas de Deus, aplaude, né? Eu acho que não dá. Nesse sentido, eu me recordo de Mateus capítulo 5. E Mateus capítulo 5, Jesus fala assim, eu sei que ele não está falando sobre o ambiente de culto propriamente dito, mas ele diz que ao terem contato com as nossas obras, o povo glorificaria o nosso Pai que está nos céus. Você deve se recordar desse texto, né? Então sejam vocês a luz do mundo, e vocês tenham boas obras, e as boas obras de vocês redundem glória a Deus nos lábios daqueles que às vezes nem creem em Deus. Mas o ponto é, às vezes, será que não somos nós que estamos louvando o Deus do irmão que está do nosso lado do banco? Você entende o que eu estou querendo dizer? Assim, pode parecer um pouco perigoso e até herético isso que a gente está dizendo, né? Mas o ponto, Davi, é assim, será que eu sou o espectador de Mateus capítulo 5 ou eu sou o agente que Deus está usando para que as pessoas vejam as coisas que Deus tem feito na nossa sociedade? E eu acho que essa é uma das razões, talvez, do porquê os cultos que têm prestado a Deus, na maioria das igrejas brasileiras, têm sido irrelevantes. Irrelevantes por 3 razões, tá? Eu não estou dizendo que o culto ele tem necessariamente uma relevância para nós, é óbvio isso. O culto ele é destinado apenas a Deus, mas somos o povo de Deus e tiramos alguns benefícios disso. Então, um ponto aí que eu acho de relevância para o culto. Primeiro, o púlpito tem sido completamente, às vezes até tirado da igreja, né? E sem um púlpito você não tem uma ideia de comunhão verdadeira. E eu estou falando de púlpito no sentido da pregação. Se você não tem uma pregação bíblica jus ao texto bíblico, você não tem isso, exato. Você não tem pessoas que entendem a fé. E por não entender a fé, não sabem o que é comunhão. Então, o púlpito fraco, você não tem discipulado, às vezes, dentro da igreja, prendendo as pessoas apenas naquele ambiente, que é muito bom, mas prendendo elas apenas naquele ambiente, elas não sabem mais o que fazer depois que saem de lá. E terceiro, né, o porquê que tem sido razoavelmente relevante essa questão, porque isso não tem causado impacto algum nos nossos vizinhos. Os vizinhos não sabem, eles não sabem o porquê estamos aqui. Caio, eu tenho pensado muito nisso, sério. Você tocou numa questão aí, como dizia um amigo meu, nevrálgica. A situação que você vê hoje, e eu já vinha falando alguns meses atrás, tocando nesses pontos com a igreja, se não houvesse um templo como nós temos, se não houvesse uma comunidade como essa que nós temos, se nós vivêssemos, por exemplo, como nós entendemos já há muito tempo, que é um ambiente comum e natural para os irmãos que vivem em regiões que são hostis ao Evangelho. Você segue aí Portas Abertas, Voz dos Mártires e outras missões que lidam com esses irmãos, você vai ver isso o tempo todo. Eles pedindo oração porque o exercício da fé é quase que uma situação de vida ou morte todos os dias. O fato de sair e ir para a igreja e voltar da igreja não é simplesmente uma coisa comum no domingo à noite, no domingo pela manhã. Para eles, é o risco de vida, de sair e não saber se vai voltar, apenas para cultuar o Senhor. Então, a luta que se tem fora do Brasil, em outros lugares, não em todos os lugares, mas em alguns lugares, para manter essa comunhão, para manter essa unidade, é muito grande. Mas mesmo assim, esses irmãos que estão distantes, todas as vezes que a gente ouve
os seus testemunhos, eles falam da alegria de poder estar um com o outro. Perceba, a alegria deles não é somente de ter um templo bonito, suntuoso, que tenha muitas atrações, que tenha muitos atrativos, que tenham jovens que dançam, que cantam, que pulam, que fazem muitas coisas, que tenha possibilidade de uma agenda muito lotada. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em estarem juntos em adoração a Deus e receber da graça de Deus nessa comunhão. A igreja brasileira, ela se acostumou a viver de maneira livre e entra quase que na libertinagem. Entenda, não estou falando aqui de que a igreja tem no todo como perdido o sentido do culto, mas abandonado o que é principal, o que é central no culto. A adoração a Deus e ouvir a Escritura, ouvir a palavra, ouvir o que Deus tem a nos dizer. E sair dali, na maioria das vezes, quando a palavra de Deus toca de verdade, você vai sair dali, com toda certeza, muito reflexivo, pensando. Você vai, olha, eu vou para casa e essa palavra vai me seguir a semana toda porque eu preciso entender, eu preciso rever o que eu estou fazendo. Quando nós vamos pregar, a gente passa por isso. Então, quando a gente fala de comunhão, de unidade, a gente não está falando só do ajuntamento. O ajuntamento é extremamente importante e é mandamento. Deus manda que o povo se ajunte lá no deserto. Deus manda que o povo se ajunte no Antigo Testamento inteiro. Deus manda que o povo se ajunte para adoração a Ele. É a congregação. Raramente Deus se dirige ao povo uma pessoa só. Ele se dirige a alguém que está na liderança para falar com o povo. É povo, é o todo. Né? Dificilmente você vê alguém individualmente, mas é no todo. Esse todo para quem Deus fala, continua falando no Novo Testamento. Esse todo, Deus continua falando nos dias de hoje. A igreja como um todo. A igreja, ela tem missão, ela tem propósito, ela tem características. Quando você fala de Mateus 5 e do fato de que o Senhor Jesus chama os discípulos para ser sal da terra e luz do mundo, ele não está falando ali de uma questão para dentro. Ali é o discípulo no meio do mundo. Ali é o discípulo no seu lugar de conforto. Né? Espalhado. Espalhado. Né? Isso. Ali você percebe, por exemplo, quando o discípulo ele vai para fora, eles estão nas regiões do norte da África, eles estão na região da Ásia, eles estão fora do alcance de Jerusalém fisicamente, eles continuam mantendo a preocupação e a comunhão uns com os outros. Uhum. Por quê? Porque lá onde eles estão sendo sal da terra, luz do mundo. E o que é que os demais estão fazendo aqui? A mesma coisa. E eles se preocupam o tempo todo um com o outro. Eles estão unidos em amor, em cuidado, em adoração ao Senhor. Permanente essa adoração. Agora, Caio, eu não sei se você tem alguma coisa para colocar agora. Então, na verdade eu ia fazer uma pergunta, né? Mas a pergunta não ela está relacionada com o que você falou, mas talvez para a gente pensar aí, elaborar um pouco naquilo que a gente tem proposto no sentido nosso, né? Por exemplo, você citou a igreja perseguida, né? O Ministério de Portas Abertas mostra, e eles têm vários dados de irmãos que de fato passam por graves privações de liberdade religiosa, né? Isso. Só que nós aqui não temos passado por esse problema, né? A razão do porquê nós não nos reunimos, por exemplo, eu vou começar com uma negativa, tá? A razão por que nós não nos reunimos, muitas vezes em tempos de paz, é por preguiça, né? A gente consegue... Isso daí é um fato, né? Eu não sei como que é a igreja de vocês, ô Davi, mas lá na nossa igreja, na igreja de Santa Amaro, nós temos 2 cultos, né? Nós temos um pela manhã e temos um culto à noite. E muita gente vai no culto da manhã, outras pessoas vão no culto à noite. Nossa igreja fica mais ou menos numa região mais ou menos centralizada, sabe?
Então as pessoas não moram ao redor da igreja. Nós enfrentamos esse problema. Elas não moram ao redor da igreja. Então é compreensível que, por questão de distância, de geografia, de custo, São Paulo não é uma cidade de custo baixo, né? Que as pessoas não vão nos dois cultos, ou coisa desse tipo. Porém, existem igrejas de bairro aqui em São Paulo, como em todos os lugares. E muita gente deixa de ir para a igreja por preguiça, né? Ou, por exemplo, eu já fui no culto da manhã e não vou à noite. Ou, por exemplo, a pessoa participa apenas do culto que tem a Santa Ceia, achando que Deus não tem nada para dizer para ela também pela manhã. E eu não estou dizendo que é errado, tá? A pessoa decidir, por alguma razão, não ir nos 2, 3, 4, 5 cultos. Não é isso que eu estou dizendo que é errado. O que talvez seja equivocado é o pensamento de dizer o quê? Que naquele horário que eu decidi, Deus vai resolver alguns problemas meus, né? Ou, por exemplo, a pessoa deixa de ter contato com alguns outros irmãos da igreja apenas por participar do culto em si, sabe? A gente está falando de ajuntamento do povo de Deus no culto público, só que nós não estamos privados só disso. Nós não estamos privados das atividades internas da igreja, da reunião das crianças, da reunião dos adolescentes, da reunião dos jovens, da reunião dos homens, das mulheres. Nós estamos privados da liberdade de estarmos todos juntos em sociedade interna ou todos juntos no culto público e não podemos adorar em comunidade ao Senhor assim. Então, tem muita gente que às vezes escolhe não apenas o horário que vai para a igreja, mas escolhe também a forma que vai se apresentar diante de Deus, né? Apresentando um culto próprio, assim. Ele decide tudo. Sim. É isso que eu estou dizendo. A questão da decisão pessoal envolvendo assim, eu vou nesse determinado horário, eu vou dessa determinada forma, eu vou me apresentar a Deus dessa maneira aqui, e Deus vai me aceitar, porque Deus é todo amoroso. E, enfim, chega num momento como esse, a pessoa ela passa a pensar de uma perspectiva agora positiva, né? Por que eu devo ir à igreja? Né? Você entende? Você tem a negativa, né? Por que eu não vou à igreja? Eu não posso não ir por várias razões. Mas depois ela começa a pensar, num momento como esse, o porquê que eu devo ir à igreja. O porquê, por exemplo, se a minha igreja ela decide não ter mais o culto da noite e ter apenas o da manhã, então quer dizer que o pessoal que vai à noite não pode ir mais amanhã. Você entende a relação que eu estou querendo fazer? Então, essa questão toda, ela reside talvez numa questão muito interna do coração, né? Tem um livro, dos nossos pastores, eu já vou fazer um merchandising. Desculpa, Davi, eu não desisti. Depois eu faço do Lloyd Jones, tá? Mas o reverendo Felipe Fontes, ele escreveu esse livro aqui chamado Idolatria, né? Idolatria. E é um livrinho bem simples, é um livrinho fino, mas ele trata de maneira cirúrgica algumas questões aí que envolvem a maneira como nós lidamos com as coisas no mundo. E ele diz, basicamente, de que nós podemos ter ídolos no nosso coração. E muitas vezes, Davi, o Deus que as pessoas adoram é um ídolo. E quando ela se vê longe do ídolo, mesmo estando frente da igreja, ouvindo a pregação, ouvindo boas aulas de escola bíblica dominical, tendo contato com boas músicas, o pessoal já querendo livro aí. Aí vai fazer pra mim quando vier. Esquece isso aí. Mas as pessoas, muitas pessoas no caso, né? Elas têm um ídolo na igreja. Elas adoram um ídolo, Davi. Que isso, rapaz? Eu estou procurando aqui, não sei, acho que não vou ver ele aqui. Aqui, achei. Oi. Um dia eu vou ter uma biblioteca dessa, viu? Não tá aqui. Tem um livro, Você se torna aquilo que adora. Você se torna...
Aqui, achei. Esse aqui, ó. É o verdinho, não é? Aqui, ó, Caio. Esse. É esse aí. Eu tenho ele aqui em algum lugar. Ele tá em algum Então. lugar, com certeza. Parece Achei, ó. Ó, rapaz. É irmão gêmeo. Hora de merchan. Então, mas é um livraço muito Não, bom. não é nada com isso. Eu vou mandar uma mensagem pro autor e falar com ele para ele mandar alguma coisa para mim aqui, ó. Ó, você tem que ler. Como é que pronuncia esse nome aqui? J. Billy ou Bill? É D.K. Bill. Bill, tá vendo? Então, quando ele trata aqui, acho que no capítulo 8 ou 9 desse livro, ele vai tratar justamente sobre a questão dos ídolos do coração. Aquilo que Calvino falava muito, né? Que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Fábrica de ídolos. Então, Bill vai tratar da mesma questão e vai dizer o seguinte: ora, há muitas pessoas que criam um Deus conforme a sua imagem, não adoram o Senhor naquilo que Ele é. Nós, às vezes, adoramos as pessoas criam um Deus como elas querem que ele seja adorado. Então, o culto ao Senhor deixa de ser um momento de reflexão e de entrega a Ele para ser um momento de recepção e de benesses para mim. Porque o Deus que eu estou indo adorar é aquele que me abençoa, me dá, me conforta. As coisas são todas para mim. Então, eu me torno o centro do culto. Ao contrário do que deveria ser, em que Cristo é o mediador desse culto que vai direto para Deus. Deus é o centro do culto. O Senhor, ele recebe adoração, e não só recebe, ele exige adoração daqueles que o servem. Aí quando a gente fala de uma ausência física no culto, e como você tocou aí, das duas questões negativas e positivas de não poder estar no culto e por que eu deveria estar no culto, essa é a questão. Muita gente não está no culto, não vai aos cultos, não vai à igreja, porque não vê sentido em servir, não vê sentido na reunião. A reunião é apenas mais uma reunião de pessoas. Muitas pessoas agora se questionam por que deveria ir à igreja, porque simplesmente não percebem qual é a diferença entre adorar a Deus em casa, sentado aqui onde eu estou, no meu culto particular, e adorar junto, em comunhão. Então, em momentos como esse, de dificuldade, em que nós estamos isolados, há muita gente que está com saudades uns dos outros por muitos motivos, mas não é pelo motivo correto. Tem muita gente com saudade da comunhão porque eu tenho amigos na igreja, porque eu tenho um grupo que me entende na igreja, porque eu não tenho amigos fora ali, porque ali é meu ambiente de amizades. Mas é um ambiente de comunhão, onde eu aprendo e ensino, onde eu estou ali para servir ao Senhor. O propósito, né? A questão toda não é se eu vou me reunir. A questão é por que eu me reúno. Quando a gente toca na questão dos irmãos perseguidos, que eles lá não se reúnem porque estão impedidos de fazer isso, mas por que eles querem se reunir? É apenas para se conhecerem, para estar junto com outra pessoa? Não. Talvez seja muito parecido com aquilo que está escrito lá naquele livro Catacumbas de Roma, onde Benjamin Scott, ele fala que os cristãos, na antiguidade, no período de perseguição, ali pelo 150 a 250 depois de Cristo, onde a perseguição é muito mais intensa, eles viviam nas catacumbas, ou seja, naquelas cavernas que haviam subterrâneas, que foram construídas para serem dutos, né, de água. Os cristãos muitas vezes viviam ali escondidos, passaram muito tempo escondidos lá dentro, porque eles não tinham como saírem. A comunhão era mantida lá dentro, a oração era mantida lá dentro, o culto era mantido lá dentro, e o mundo estava acabando ao redor deles. Mas eles continuavam cultuando o Senhor. Porque o foco, o centro do culto, o motivo pelo qual eles estariam juntos cultuando é Cristo. Se você tira Cristo, não tem por que você se reunir. Se você tira a comunhão com Cristo, e a comunhão através de Cristo com Deus, você não tem por que se reunir. A reunião passa a ser nada mais do que uma reunião social, onde pessoas vão para se ver. Aí, esse ponto é muito sério. Isso é um reflexo da queda, que é o outro ponto que a gente tem que dizer aqui. Deus nos criou para
para a comunhão. Nós caímos no pecado, e o pecado gerou a separação, como disse Isaías, né? Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Então o pecado nos separa do Senhor, quebra a comunhão entre nós e Deus. E aí tem um ponto interessante. Quando o pecado nos separa de Deus, ele não nos separa um do outro somente. Não começa nos separando um do outro. Adão e Eva não se separam de imediato. Não há uma separação entre eles. A separação deles é com Deus. É de Deus. É da presença do Senhor que eles são juntos. Então, a perda da comunhão começa na perda do contato com Deus, da adoração ao Senhor. A partir do momento que Deus não está lá, não há comunhão. Porque a comunhão, e Jesus faz a oração, né, voltando lá a João, a oração de Jesus é essa, para que eles sejam um em nós, como eu sou em ti. Que eles sejam um em nós. A comunhão é com o Senhor. E nós precisamos estar juntos por isso. Para termos comunhão, não só entre nós, mas nós em comunhão com o Senhor. O Davi, você mencionou aí a questão da queda. Eu queria só falar para os irmãos, tem um artigo publicado pela Monergismo do pastor Franklin Ferreira. E é um artigo que fala sobre a questão da comunhão dos santos, né? Ele estava aqui comigo em algum lugar e eu não sei o que eu fiz com ele. Eu perdi. Você precisa de um mapa nesse negócio seu aí. Então, mas ele estava aqui, eu não sei o que aconteceu com ele, ele foi levado pelos livros, né? Mas nesse livro, nesse artigo, o pastor Franklin comenta uma coisa muito interessante. Ele fala sobre a questão do ajudamento que você estava dizendo, e ele cita uma provável frase, mas ele não sabe especificar de quem, mas uma provável frase dos irmãos Wesley, né? Não sabe se é do John Wesley ou do Charles Wesley, os fundadores do metodismo, né? E eles basicamente dizem que no Novo Testamento você não encontra nenhum tipo de encorajamento, mínimo que seja, para a ausência da comunidade dos santos, da ausência do culto, né? E ele vai caminhando nesse artigo e ele menciona aí alguns detalhes, né? Dentre esses detalhes, ele fala sobre a questão que você bem citou, da separação de Deus dos homens, por causa dos pecados dos homens, né? Da separação dos homens com eles mesmos, né? Então, você, por exemplo, lá em Gênesis já vê tudo isso. A gente está mencionando isso, eu acho interessante só para deixar vocês aí bem amparados. A gente está mencionando essas coisas porque nós estamos trabalhando com conceitos de criação, queda e redenção, irmãos. Tá? Então, em termos de criação, a gente já definiu aqui, de alguma forma, que todo cristão, na verdade, todo ser humano foi chamado para a adoração a Deus. A adoração ela é central também na evangelização. Nós não pregamos para que as pessoas sejam salvas. Nós pregamos para que as pessoas voltem ao seu propósito original, que é louvar a Deus, que é adorar a Deus. Esse é o propósito. A Confissão de Fé de Westminster diz isso, né? Que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É Deus que é o fim principal do homem, né? Então, a gente já definiu que o ser humano foi criado para a criação. Nós já definimos que houve um momento de queda. Nós já definimos aí agora, nesse momento, né, definindo algumas coisas aí pensando na redenção. E você mencionou um detalhe muito interessante, de que nós temos a obrigação, nós temos o chamado, né, a vocação, a voltar a isso que foi nos dado lá no começo. E eu penso, Davi, que um texto muito interessante, essa questão de privação, né, é um texto muito interessante que pode nos render muita reflexão e talvez não seja oportuno para a gente esmiuçar isso agora, a gente pode fazer isso numa outra ocasião, mas é o texto de Atos. Uma outra live, já fica aí para vocês. Mas o texto de Atos capítulo 16, versículo de número 25, que relata
aquele caso, você vai lembrar com certeza, de Paulo e Silas na prisão, privados, gente, que isso? Eles tirados do seio da igreja, colocados numa cela, e a gente... A mais profunda. Uma cela romana. Gente, que horrível isso. E aqueles irmãos estão lá, e é dito que depois de tudo que aconteceu, né, eles sendo levados aos pretores, eles tendo se defendido e tudo mais, eles levarem açoites, né? Eles não apenas foram privados, né? Eles foram privados e colocados numa situação de escárnio perante aqueles que não creem a Deus. Olha só isso. O texto que fala no versículo 25, e texto santo, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Isso daqui Ô, Davi, olha aqui, ó, rapidinho. Sim. É uma porrada. Eu tava falando dele. É uma porrada. Sabe por quê? Porque aqui a gente encontra condensado nesse texto tudo que nós já discutimos. Você tem pessoas, né, que foram criadas por Deus. Você encontra um cenário que, apesar de ser não propício, ainda é dentro da criação de Deus. Exato, né? claro. Eles estão dentro da criação. Só que esses homens, por alguma razão, eles rompem com a queda, sabe? Como se eles estivessem divorciados da queda. E eles retornam do mais profundo calabouço à mais alta adoração. E agora? Gente, é lindo isso. Só que o problema é isso. Aqui, ó. As últimas palavras. Os companheiros de prisão não acompanhavam Paulo e Silas na adoração. Eles assistiam o culto daqueles santos. Bom, aqui a gente assim. De verdade, assim, não, nada foi revelação do Espírito, né? Fala a Deus, né? Aleluia. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Mas não foi algo premeditado entre o Davi e eu chegar nesse nível da discussão. Só que a gente está discutindo um ponto que é central, irmãos. E o Davi concorda comigo, ele é pastor, ele é uma pessoa que foi responsabilizado por Deus para cuidar de gente. E essa responsabilidade é da mais excelente. Então eu não quero entrar em alguns meandros aqui do texto, mas o problema, Davi, que é um desafio para você e é um desafio para todos os pastores, talvez nesse momento ajudar a igreja a entender que ela não pode ser uma espectadora do que Deus tem feito no mundo. É óbvio que todos nós somos espectadores, porque Deus faz todas as coisas conforme lhe apraz, né? Mas ela não ser uma espectadora passiva. Ela tem que ser uma espectadora ativa, um agente de Deus para dar respostas para o mundo. Pessoas do nosso lado sofrendo com os mais diferentes tipos de assim, sem contar o Covid-19, né? Mas você tem câncer no mundo, a questão da teodiceia, né? O porquê que o mal está no mundo. Nós somos chamados para sermos espectadores ativos do que Deus tem feito e sermos pessoas que notificam as outras das coisas que Deus tem falado, das coisas que Deus tem revelado para nós. E isso é da mais sublime vocação. Então, eu acho que o dever do pastor hoje, e aqui eu já entrando um pouco aí na questão da redenção, já indo mais assim, para o final dessa nossa conversa aqui, mas já pensando nesses detalhes, né, eu penso que a igreja ela precisa ter respostas, porque o mundo está fazendo muitas perguntas. Ela precisa ter respostas, e não adianta falar que Jesus te ama. Não. E não adianta nesse momento, Davi... Não, essa pergunta. E não adianta nesse momento, Davi, a gente falar
Vamos lá no culto, vamos assistir um culto. Gente, não pode, né? A comunhão cristã, isso aqui que é o ponto. A palavra para comunhão, no grego, lá no Novo Testamento, é koinonia. Todo mundo está familiarizado com isso. Então a palavra koinonia, ela tem várias facetas, né? Você tem koinonia, no caso de participação dos sofrimentos de Cristo, né? Você ser participante dos sofrimentos de Cristo, Paulo fala isso em Filipenses, você está tendo comunhão com Cristo. Quando você tem comunhão com a igreja, você está tendo comunhão com o corpo de Cristo. Daí é ilustrado, por exemplo, em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4. Você encontra, por exemplo, Paulo dizendo que nós fomos chamados acho que é em 1 Tessalonicenses, eu não vou lembrar se é 1:7, 1:6, mas Paulo diz que nós somos chamados à comunhão, não, isso daí está em 1 Coríntios. Nós somos chamados à comunhão com o Filho Jesus Cristo. E nesse momento, nós temos que mostrar para o mundo que a comunhão que ele tem que ter não é a comunhão propriamente uns com os outros. Porque nós falamos de 3 mandatos. E o Davi mencionou aqui muito bem que o mandato espiritual, ele foi um mandato que nós rompemos, foi o primeiro que nós rompemos quando desobedecemos a Deus. Né? Foi o primeiro. E esse mandato que precisa ser reestabelecido para que eu possa cumprir os outros. Não tem jeito. Nós pecamos, somos afastados de Deus, nós precisamos nos retornar a Deus. Tanto que o Evangelho é isso, né? E o Evangelho é belíssimo porque ele é isso. Ele é aquela mensagem que depois de pregada faz uma pessoa citar Romanos 5:1 de cor sem nunca ter lido. Ele louvar a Deus e falar, nossa, gente, desculpa, Davi, é muita mas ele dizer assim, nossa, agora eu tenho paz com Deus, sabe? Eu sou justificado pela fé, agora eu tenho paz com Deus mediante Jesus Cristo. Então eu acho que é nesse sentido. A forma como a gente vai entender a comunhão a partir desse momento de Covid-19, e isso foi a resposta que tiveram que dar na Segunda Guerra Mundial, com o meu querido aqui, ó, Martin Lloyd Jones. O Martin Lloyd Jones. Eu pensei que você não ia mostrar nada de Jones. Gente, não encerra não, não encerra, tá chegando, é agora. Mais um merchan, ó, aqui, ó. Obrigado, Jamília. 1 Coríntios 1:9 mesmo. Nós fomos chamados à comunhão de Jesus Cristo. Mas nesse livro aqui, o querido Dr. David Martin Lloyd Jones, ele tenta responder por que Deus permite a guerra, né? Quem é Lloyd Jones? Conheço não. Meu irmão, desculpa, mas o Bill aprendeu com ele, viu? Então, só que sabe uma coisa interessante, Davi? É porque o Lloyd Jones não responde aqui porque Deus permite a guerra. Ele responde o que na guerra eu preciso entender acerca de Deus. Então, no caso, a resposta sempre será ele, né? Sim. Talvez seja na mesma linha do que Piper fez lá no 11 de setembro, quando ele escreve aquele artigo falando onde está Deus no 11 de setembro, e ele mostra que a questão não é onde estava Deus e o que Deus estava fazendo no 11 de setembro, mas é o que os homens estão fazendo num momento como esse, como é que eles olham para o Senhor num momento como esse. Os momentos de tragédia, os momentos de perda, as questões as tragédias da vida que são assim, você não tem como você perder, você não tem como você evitar, você não tem como fugir, são coisas que estão além do seu poder, que vão vir e cairão sobre você, e você vai ter que receber isso de qualquer forma. Então, como é que eu reajo a essas coisas? De que maneira? E não só como é que eu ajo no sentido de que eu sou uma pessoa que vai transcender, não é só isso. A questão é, qual é o meu relacionamento com Deus nesses momentos? Como você começou citando Paulo e Silas, lá no cárcere, e as respostas que os homens de Deus dão em momentos de crise são sempre o retorno para o Senhor. Sempre. A resposta deles é sempre essa. Quando há uma crise, é tempo de retornar. Quando há uma crise, é tempo de voltar ao Senhor. Deixa eu ver se o Caio retorna aí, só para a gente
dar o final aqui, porque ficou muito estranho. O Instagram cortou a nossa conexão aqui, encerrou o que a gente tinha para dizer. Eu não sabia que nós tínhamos tempo limitado. E aí, Caio? Vem cá, meu filho. Vamos. Hoje, assim, nossa, pá, cortou assim muito rápido. Não deu nem para você agradecer. Sabe o que eu sabe o que eu acho, Davi? Ah, Sabe o que eu acho que é perseguição isso aí, viu? rapaz, o inimigo está furioso. A gente está sendo jeito de falar no Instagram sobre as coisas. Madrugada esse Instagram aí mesmo, Sam. Então, Caio, vamos de maneira mais correta agora, né? Eu queria que você fizesse suas considerações finais e já vou remarcar aqui contigo, já vou deixar marcado contigo aqui a próxima live, tá bom? A gente vai fazer isso de hoje a 8. Fechou? Pode ser? Próxima quarta-feira. Isso. Perfeito. A gente tomar aqui a questão da redenção e vamos ampliar agora para comunhão com os cristãos em meio à tribulação. E agora, o que faremos? Para pegar ali Charles Colson, né? E agora como viveremos? Isso. Gente, ô Davi, eu queria terminar isso daí, antes de agradecer, né? Eu queria terminar propondo algumas coisas só, né? E eu acho que é interessante, eu acho que você já está fazendo isso aqui na Igreja Batista de Itaigara, né? Você já tem feito isso, com certeza. Mas propor aos irmãos que têm participado uma prática de vida devocional mais ativa, né? E por que eu digo isso? Porque nós não estamos no culto público, mas nós ainda temos o culto doméstico e o culto individual, que Deus nos deu o privilégio de prestarmos a Ele. Então, se você é pai, se você é mãe, se você é o líder do lar, você pode e deve fazer cultos domésticos, no sentido de, às vezes, pegar o inário. Vocês usam o cantor cristão, Davi? Sim. Eu sou... Cadê meu cantor cristão? Eu sou presbiteriano, mas eu tenho, viu? Eu amo o cantor cristão. E você pode pegar o seu cantor cristão, o teu inário, e pode cantar a Deus. Ou se, por exemplo, você não conhece os ritmos da música inária, você pode pegar músicas cristãs que têm sido feitas aí por grandes poetas, né? Um exemplo que eu dou aqui é do Stênio Marcius. Se você não conhece, procura lá, Stênio Marcius, você vai se deliciar. Eu acho que pode ser uma boa saída também para você fazer o teu culto doméstico, a tua devocional, o teu culto individual, né? Então, fortalecer essa questão. Segundo, ler bons livros. Eu acho que hoje, eu tenho alguns aqui para indicar, tem vários, na verdade. O Davi não vai ser, eu tenho vários. Por favor, irmão. Mas eu queria já fazer uma homenagem a um amigo meu, que infelizmente ele não está aqui, mas o Judivan, eu vou deixar ele gravado aqui, porque o Davi sabe que eu gosto muito do Martin Lloyd Jones, né? Então, né? Só que eu tenho um amigo que me deu um box, olha isso, ele me deu um box dos sermões do Spurgeon. Né? Esse aí que você vai me dar? 3 livros. Oi? Esse aí que você vai me dar, que você falou que ia trazer para mim? Isso, é esse mesmo, exato. Então, e aí, eu nunca tinha lido Spurgeon desse jeito, né? E eu tenho usado como material de apoio para as minhas devocionais. E eu acho que isso é muito bom, né? Então, ó, você tem aí uma série de sermões do Spurgeon sobre a cruz de Cristo, que é o que eu tenho chorado todos os dias, lendo só uma página. E são sermões mesmo, cada um tem 5, 6, 7, 8, 10 páginas, mas esse livro tem me feito chorar muitas vezes. Esse outro aqui, ó, é uma série de Spurgeon sobre as grandes orações da Bíblia. E eu acho que é muito interessante também pensar aí no que as orações que foram registradas na Bíblia têm a dizer para nós hoje. E esse daqui que é uma série de sermões sobre os milagres de Jesus. Que é muito interessante, né? Além disso... Eu tive a oportunidade, Caio, de comprar esse box todo aí, com um preço muito bom, lá no Consciência Cristã, mas eu já estava com a mala muito cheia. As lágrimas.
copiosas. Além disso, falando aí de autores mais modernos, né, tem o John Piper, esse livreto dele, pequeno sim, mas ele chama Plena Satisfação em Deus. É um livro muito bom para você ler, ler com seus filhos, ler para só você mesmo. Eu já usei até como livro para discipulado, é um livro muito bom. Interessante. Aqui do grande Martin Lloyd Jones. É uma exposição do Salmo 1 e do Salmo 107. A verdadeira. Esse eu tenho. Oi? Esse eu tenho. Está aqui em algum lugar. Aí, ó, boa, Davi, tá aprendendo. Então, mas esse livro aqui é muito bom para ter contato com os Salmos. É gostoso demais a leitura. Você tem esse, que é um clássico da literatura cristã. Eu tenho um outro aqui dele. Cadê? É o mesmo livro, né? É o Peregrino. É um livro antigo, mas é um livro de literatura cristã e faz muito bem a alma, né? Muito bom. E, gente, se você tem condição, compre este livro. Porque quando você voltar para a igreja, quando você tiver contato com os teus irmãos, este livro aqui vai te ensinar, basicamente, aquilo que de mais belo existe no cristianismo, que é o amor cristão. É uma exposição. Isso aqui, gente, ó, é um capítulo da Bíblia. 13, tá? É um capítulo posto por um dos maiores pregadores de todos os tempos, Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos, e eu recomendo. Sobre... Gente, eu fui criado aqui. Rapaz! Estão sabotando. Era o último livro. Era o último livro. Me sabotaram aqui, gente. Esse livro aqui, sobre a criação restaurada do Albert Wolters, ele fala sobre cosmovisão bíblica, e é um livro que o Davi e eu estamos usando aí para falar sobre questão de criação, que é a de redenção. Ficou ruim? Eu prendi aqui, mas enfim. Pronto. Então, chama A Criação Restaurada de Albert Wolters. Depois eu passo o nome para o Davi e ele posta aí na página da igreja. Tá? Então, eu queria estimulá-los a lerem a Bíblia, a cantarem louvores a Deus e terem contato com boa literatura. E se você tiver privilégio de fazer isso, faça. Tenha comunhão com seus irmãos, talvez por rede social, né? Uma live, uma conversa pelo Zoom, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Hangouts. Fique à vontade para fazer isso. Tá? E para finalizar minha fala, eu espero que essa nossa conversa tenha sido pelo menos útil. E a minha esperança é que daqui 8 dias, Davi, nós possamos agradecer a Deus por olhar para trás e ver as coisas que ele tem feito, né? Dessa semana que vai vir agora, se Deus permitir. Então eu espero que vocês tenham uma boa semana, que vocês louvem muito a Deus, não esqueçam que Ele está no controle de todas as coisas, que apesar da nossa cabeça ser pequena e completamente finita, não cabendo nela. Oi? A minha não é tão pequena, né? Mas, peraí. Eu entendi, viu, Davi? Mas ela é finita. Peraí. Bom, então, mas eu espero que esteja numa oração aí bem viva, no sentido de pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa nação, do nosso povo, e que ajude os profissionais da saúde, o exemplo disso o irmão Danilo, que está aí, pastor Danilo, né? E dê muita graça a todos nós, tá? Mas eu agradeço o Davi também por ter me convidado, eu agradeço a Igreja Batista por ceder aí um espaço nas suas redes sociais para a gente conversar um pouco. E aí, tá? Se quiser comentar. Já que você fez aí seu mexendo, deixa eu fazer o meu aqui também, peraí. Faz. Só 2 ou 3 aqui que eu recomendo de, assim, coração. Cadê aqui? Conhece? Bondade de Deus do... Charnock. Não conheço. Gente, eu já vou aqui também. Eu li esse livro em e-book. Aí consegui comprar lá na Consciência Cristã. Tá aqui já
pronto para ser lido de novo. Parece que é muito bom. Você vê a graça de Deus e a bondade de Deus, ele mostrando a grandiosidade dessa bondade de Deus, da graça de Deus, dele ser misericordioso, daquilo que ele fala em Jeremias, que as misericórdias do Senhor são acaso não sermos consumidos. No meio de tanta loucura, tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, a gente lembrar que Deus é misericordioso, olha, é sem palavras. E tem mais um aqui, peraí que eu vou sumir e volto agora. Tá. Bom, pessoal, então, se vocês... ele voltou. Ó, Batistão aqui, ó. John Piper. Deus é o Evangelho. Deus é o Evangelho. Compre. Rapaz, quando eu li esse livro, Caio, eu entendi o que fazia com que os apóstolos tivessem tamanha força nas suas palavras, e o que muitos cristãos, às vezes, tinham assim, a coragem, a alegria de servir de qualquer maneira. Eles entendiam o que era o Evangelho. O Evangelho não é para mim. O Evangelho é a minha ligação direta com Deus, com a minha comunhão com o Pai. É o fato de que o Evangelho não me traz uma boa notícia. Deus é a boa notícia. Rapaz, o Pai veio ao mundo em seu Filho, Cristo Jesus, para nos reconciliar com Ele mesmo. John Piper, Deus é o Evangelho. E por último, não menos importante, alguém que você gosta muito, olha. Eu já li umas 3 desse livro. Tá ali. Nem foi lido, né? Nem leu ainda. Não, esse daqui já tá preto, olha isso. Meu Deus. A Cruz de Cristo, John Stott. Que livro, sem hein? palavras. Meu Deus. E é dinheiro, viu, Danilo? Mas é um investimento para... A gente vai haja propósito de enriquecer a sua biblioteca e crescer na graça do Senhor. Lendo bons livros de bons autores, homens que viveram o Evangelho. O que você lê nesses autores não é apenas uma leitura técnica. Você vê paixão, você vê, sabe, a força no que eles estão dizendo. Sabe? Não é falar por falar. Se você conhece John Stott, você sabe do que eu estou falando. Se você conhece John, você sabe do que eu estou falando. Se você conhecer Charnock, puritano, meu Deus, você vai saber do que eu estou falando. Então, assim, leia livros que te levem a pensar numa perspectiva de cristianismo muito além do que você tem vivido. Se a tua leitura não te faz perceber ou pensar de que você está muito longe daquilo que deveria ser, da estatura perfeita de varão em Cristo Jesus, então essa literatura não serve. A literatura boa é aquela que te incomoda e que te empurra em direção à santidade, à santificação, e à oração, e às lágrimas, como o Caio disse que lê os livros e chora. Porque Spurgeon tem esse dom, né? Spurgeon tem o dom de nos fazer, né? Ele esmiuça a gente assim, né? Ao texto, e depois te dá a esperança. Meus amados irmãos, eu quero dar por encerrado aqui esse momento, juntamente com o Caio. Agradecer a Caio pela gentileza. Eu sei que sua vida é muito corrida aí, e mesmo assim achou um tempo para nos atender. Deus te abençoe, meu querido. Essa é a primeira de algumas que nós vamos fazer, se Deus permitir. E eu espero ver o senhor aqui, Jequié, logo, tá? Na conferência. O senhor disse que viria. Em novembro, né? Pois é. Vai logo. Cadê o porquinho para você enchendo logo? Vai enchendo o porquinho. Rapaz, se eu mostrar aqui minha carteira, você vai chorar comigo, meu irmão. Vamos encontrar. Eu tenho que parar de comprar isso aqui, ó. Se eu parar, eu consigo. Então você guarda o dinheiro para comprar aqui, tá bom? Aí você já tá bom? Mas, gente, obrigado pela presença de todos vocês aí, obrigado pela força, pessoal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, valeu por terem participado.
Lígia, até a Letícia, até uma adolescente da nossa igreja estava por aqui. Deixa eu ver quem mais. Rapaz, aqui tá reunindo. Evangelho, né? A Mara. Da UBI aqui, da Igreja Batista de Itaigara. Minha irmã está aqui também, Josete, minha esposa está aqui. O Ronaldo. A Aline. Adolescente da nossa igreja. Agora. O Ronaldo é adolescente da nossa igreja. Valeu, Ronaldo. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês, dê muita graça. E até semana que vem, se Deus quiser.